pecadinho, pecadão. Existe diferença de pecados? Pecados grandes, pecados pequenos. Alguém já me perguntou como é que pode haver diferença de pecados se o próprio Jesus ensinou de que se um homem olha cobiçando uma mulher já está em pecado, não precisa exatamente adulterar num ato pecaminoso com ela. Outros dizem existe pecado para a morte, pecado que não é para a morte, porque se baseiam logicamente naquilo em 1 João 5,16, o próprio João escreveu pecado para a morte, pecado que não é para a morte. Meu Deus, que confusão é essa? Precisamos analisar isso aqui porque há muita gente que às vezes se confunde, gente inocente e também gente religiosa, gente maligna que usa versos isolados para poder manipular, para poder oprimir e para poder, logicamente, usufruir com seu poder, principalmente para extorquir e abusar de ovelhas. Lamentavelmente, isso acontece em muitas denominações. Não vou falar a Igreja de Cristo, mas em denominações. E nós precisamos estar alertas em relação a isso, porque eu tenho visto muita gente oprimida, muita gente angustiada e muita gente sofrendo nesse âmbito religioso. E nesse âmbito religioso é onde acontecem as coisas que você nem imagina. Agora, como explicar, por exemplo, vamos começar com 1 João 5,16, quando João está falando. Olha o que está escrito aqui em 1 João, primeira epístola de João, 5,16 em diante. Diz assim: se alguém vir o seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte e por esse não digo que se rogue. Olha só, toda injustiça é pecado, mas há pecado que não é para a morte. Como se em Romanos o próprio Paulo escreve e diz que o salário do pecado é a morte, salário do pecado é morte. Quem está no pecado pode até ser num pensamento, é condenado pela sua pecaminosidade. Então nós primeiro temos que ver o que é pecado. Há 3 palavras que nós encontramos nos textos sagrados, principalmente no hebraico, porque o hebraico, a base judaica, vai gerar a Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, que também é escrita em grego. Mas vamos ver no hebraico 3 palavras: Hatá, Avon e Peshá. Hatá, Avon e Peshá. Peshá. Olha só. Hatá seria como desviar-se do alvo, perder o alvo, perder o alvo. Já fizemos um estudo sobre isso. Perder o caminho também, perder o caminho, certo? Quando alguém se perde. Isso aqui não é dolo, hatá não é o pecado de dolo, é alguém que comete um pecado, lógico, vai pecar, porém não é deliberadamente, ele se perdeu, o caminho, se perdeu no trajeto, está perdido, está em pecado, porém não foi com dolo, com maldade, enfim, isso é hatá. Avon já é um pecado de vaidade, quando a pessoa se ensoberbece, quando a pessoa fica orgulhosa, isso é Avon. Inclusive tem uma marca aí, Avon, justamente isso aqui é vaidade, o pecado da vaidade, do orgulho, aqui há dolo, há muito dolo, quando a pessoa ela se acha alguma coisa, e vemos muito isso até no meio da igreja, gente que se começa a ensoberbecer, começa a se achar alguma coisa, de repente eles querem saber até mais do que Deus, ou se acharem deuses, e lamentavelmente cometem pecados, muitos pecados com dolo, com vaidade. Temos hatá, avon. E temos o peshá, que é quando você quebra uma regra, quebrar regras. Peshá, essa palavra, elas quer dizer quebrar regra. Quando você quebra um princípio, regra. Quando você quebra princípios, certo? Princípios. Muito bem, tudo isso é pecado. Hatá, avon e peshá. Muito bem? Então, podemos ver palavras diferentes para pecado. Então, temos vários tipos de pecado. Porque a pessoa errou o alvo, se perdeu, certo? Pode ser uma pessoa justa, mas cometeu um erro, cometeu um pecado.
Agora, quando há avon, a vaidade, há orgulho, Satanás entra no coração da pessoa e essa pessoa se acha alguma coisa e ela começa a afrontar o próprio Deus e fazer coisas totalmente erradas. E aqui, pessoas que às vezes conhecem regras e quebram regras e quebram princípios, tá bom? Então, temos 3 palavras. Então, temos aí esse princípio. Nós temos sempre que analisar o princípio judaico, o princípio da Torá, o princípio do Primeiro Testamento, para que possamos entender a Brit Hadashah, que é o Novo Testamento. E nesse princípio, logicamente, existe um ditado, segundo a lei. Na Torá você pode ver, você pode ler o livro de Levítico, que é o livro de Vaikra, capítulo 20, Vaikra, você vai ver no capítulo 20, principalmente no 20. Meu Deus, leia esse capítulo e você vai ver que a lei mosaica, na Torá, a lei em si, o rigor da lei, punia com a morte. É uma lista de pecados que são condenados com literalmente pedradas, fogo, condenação. E você pode ver, você fica arrepiado os pecados. Vou dar alguns exemplos. Se um homem for surpreendido tendo uma relação sexual com um animal, que seria a zoofilia, o tal será morto, e também o animal, serão mortos. Um filho que amaldiçoar o seu pai e a sua mãe, pelo fato de amaldiçoar, ele será morto, será apedrejado, será tirado fora da congregação. Pecados de ordem sexual, adultério, foi flagrado o casal, que não é casal, mas tendo relações sexuais ilícitas, traindo o marido, traindo a esposa, os dois serão apedrejados. Você vai ver uma lista lá, veja lá. É muito interessante a lei, como era olho por olho, dente por dente, vida por vida, e acabou. Não tinha meia conversa, não. Era pecado, arrebentava e acabou. Então, todo mundo que seguia a lei, todo mundo que seguia esse princípio santo, logicamente era rigorosa, com o princípio santo de levantar uma vida de devoção, de santidade e se conectar com o eterno. Deus puniu sempre o pecado. Agora, logicamente, o homem, através dos anos, dos tempos, começou a viver o rigor da religiosidade, levou isso para o âmbito dos costumes da religiosidade e perdeu a essência. Então, as pessoas começaram a falar, isso é para a morte, não é para a morte. Porque se não era para a morte, traz o teu cordeiro, traz o teu pombinho, traz o teu sacrifício. Se derramava sangue, a pessoa espiava esse sacrifício. Você conhece toda a ritualística ali diante do sacerdócio levítico. Se derramava sangue e acabou. E ficava por isso mesmo. Agora, ser um pecado, principalmente surpreendido no flagra, provado, porque te garanto que houve muita gente que pecou, que adulterou, fez coisa errada e escondeu, camuflou, né? Essa hipocrisia sempre chegou às narinas de Deus e não foi morto, porque não foi surpreendido. Quanta gente morreu, talvez pecou pela primeira vez e foi punido e apedrejado e morreu. Agora, quanta gente que pecou escondido, adulterou escondido, fez coisa terrível, coisa nojenta, maligna, escondido, e nunca foi surpreendido e não morreu apedrejado. Aí que está a injustiça do homem, porque a lei era para criar um espírito de devoção e de santidade, e sempre a punição existiu para condenar o que é maligno. Nós temos leis hoje na terra, e há punições. Se alguém mata, ele vai ser preso. E a punição sempre vai ser o salário ou o resultado de alguém que comete alguma infração, algum pecado. Agora, preste atenção. A lei, logicamente, é santa, preciosa, para que a pessoa pudesse olhar com temor e devoção ao Eterno. Mas isso não aconteceu, gente. Do contrário, Jesus não teria vindo aqui à terra para morrer eternamente por nós. Por quê? Porque o homem pegou a lei religiosamente, pegou o costume religioso, levou isso somente para o âmbito costumeiro religioso e começou a hipocrisia. Os caras que escondiam, se camuflavam, se disfarçavam de santos, aí surgem os sacerdotes, surgem os fariseus, surgem os saduceus, vão surgindo alas e vão
vivenciando essa hipocrisia, eles vão se engodando dessa ação maquiavélica e, lamentavelmente, o que acontece? Deus olha para ele e fala assim, olha, vocês não entenderam nada. Vocês não entenderam nada, vocês não estão vivendo a essência da Torá, vocês não estão vivenciando a glória e a virtude da palavra, vocês seguiram um costume religioso, ao ponto, como eu já fiz um estudo, lhe trouxeram também uma mulher pega em adultério e era para matá-la ou não, e Jesus tinha que dar o veredito, Jesus sabia toda a artimanha religiosa daquela turma. Então, esse é o grande problema. Então, existia esse costume. Então, aqui João, ele está falando como um judeu, porque todos eles eram judeus. Fica esse contexto, em primeiro lugar, judaico, se era pecado para a morte ou não para a morte. Se solucionava com um pombo, com um cordeiro e acabou e havia expiação. Ou realmente a pessoa tinha que ser punida com a morte e tinha que ser apedrejada. Queridos, lamentavelmente essa segregação, essa discriminação, essa metodologia religiosa vai sendo adaptada, fugindo da essência da palavra, e os religiosos pegam isso, se imunem disso, sabe para quê? Principalmente para tirar proveito, para condenar pessoas, às vezes até pessoas que pecaram, mas estão pecando pela primeira vez, ou às vezes não tem aquele dolo, aquela maldade, para simplesmente subjugar e se aproveitar. É o que os fariseus fizeram, e Jesus os chamou de hipócritas. O chamou de hipócritas. Isso acontece também. Por exemplo, na igreja romana nós temos o que é um pecado capital e um pecado venial. Já ouviu falar de pecado capital, pecado venial? Um pecado que é digno de perdão é um pecado venial. Um pecado digno de ser perdoado. Não, isso é mais ou menos, tá bom, tranquilo, vamos passar um paninho quente, você vai rezar tantos pais nossos e fica por isso mesmo e acabou. Agora, se é um pecado capital e depende da gravidade da escala, aí tem que ser vista a tabela. Vamos ver a tabela, a pessoa pode ser até excomungada. Isso não é só na igreja romana, isso acontece na igreja evangélica também. Ou não é na igreja, nas denominações, as benditas denominações evangélicas, onde parece que os pastores ou o corpo do presbitério tem ali uma tabela dependendo do pecado. É pecado de morte ou pecado não é de morte, é tolerável. E aí tem a tabela da gravidade. Estou sendo irônico aqui para que você me entenda. Aí vão ver, vão puni-lo, vai ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, dependendo do pecado, até o ano. E muitas delas são punidas com a Santa Ceia. Lhe tiram a alegria de tomar o corpo, o cálice, que é o símbolo do vinho, e o pão, que simboliza o corpo, sendo que esse é um lembrete que Jesus perdoa. Mas não, eles tiram isso, tiram ele da comunhão e principalmente o expõem publicamente para que essa pessoa se sinta um tranqueira, um lixo, um nada. É isso que a religião faz, a religião gosta de fazer isso aí. Isso, logicamente, cria um sentimento de medo, um sentimento de limitação e, ao mesmo tempo, de que quem controla vai criar um poder manipulador que dá garantias para que essas pessoas continuem comandando. Enfim, é uma sistêmica religiosa. E às vezes eu vou te falar, tanta gente que está com pecados ocultos, escondidos, que só Deus sabe. É aí que Jesus se manifesta, nessa religiosidade, desde aquele então, e através do século na igreja romana, como a igreja também denominacional, sempre faz isso. Sempre faz isso ao ponto de estar mais pronta para olhar para a tabela da religiosidade para punir alguém, do que tentar tratar com o poder da palavra e consertar, tratar, curar, restaurar a vida do homem para que ele realmente seja compungido ao arrependimento e ele de fato se converta a Cristo, volte para a glória da santidade, da virtude, está conectado ao Criador. Nós pecamos muito, nós erramos muito, porque às vezes ignoramos as Escrituras e nós precisamos conhecer as Escrituras. Então, aí surge Jesus. Peraí, vocês são religiosos? Vocês gostam de olhar a tabelinha? Vocês gostam de apedrejar os outros? Mas os pecados de vocês estão tudo embaixo, encoberto dos panos, né? E eu quero dizer para vocês,
Olha o que me chama a atenção em Mateus quando ele fala assim, ouvistes falar, ouvistes, alguém contou para você, vamos lá em Mateus, está lá escrito em Mateus, vocês ouviram ele, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, quem matar estará sujeito a julgamento, eu porém vos digo que aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão, ele está sujeito ao julgamento, quem chamar de tolo, de raco o seu irmão, será réu do fogo eterno. Peraí, o negócio é sério. Então, Jesus está querendo combater, em primeiro lugar, a religiosidade. Quando ele diz isso, ele está dizendo, não adianta você colocar tabelas para pecado de morte ou não de morte, não adianta colocar tabelas religiosas de punição e de expor alguém, se às vezes o pecado está dentro do teu coração escondido, e às vezes os que mais julgam são os que mais estão escondendo coisas. Querido, nós todos precisamos da santa misericórdia de Deus e precisamos viver no amor, na graça, na piedade para podermos abraçar, não consentindo com o pecado, nananina não, não consentindo com aquilo que fere a santidade do nosso Deus, aquilo que contradiz a palavra de não, Senhor, sempre, quem me conhece sabe que eu prego contra heresias, contra o pecado, contra a maldade. Mas antes disso eu sei que existe uma santidade. Se eu não apresento a vida gloriosa da santidade com Deus, ninguém vai se interessar em viver em santidade. Que tem pastor que vai sempre bater na tecla do pecado, mas nunca vai pregar na tecla do que é conhecer a Deus, do que é ter a revelação da palavra, do prazer de servir a Deus e da alegria da santidade. Fale de santidade que o pecado vai embora sozinho. Fale da intimidade com Deus, de ser um exemplo de intimidade, de um relacionamento vivo e estruturado com Deus Todo-Poderoso. Traga Deus para perto de todos, traga Deus para dentro da igreja. E todos automaticamente vão abrir mão das coisas pecaminosas, ou pelo menos vão se esforçar para viver assim. Então, hoje em dia temos muitos religiosos apontando, mas são poucos os que realmente vão querer mergulhar na essência da palavra e entender os propósitos soberanos, gloriosos e santos do próprio Eterno para a nossa vida, e nós precisamos entender isso. Então, querido, nós precisamos ter a graça de compreender que para Deus pecado é pecado e acabou, mas com certeza, principalmente quando há religiosos que querem diferenciar, isso é pouquinho, tá bom, o grandão vamos puni-lo mais. Jesus está falando, pecado é pecado, porque se uma pessoa pensou um pensamento maligno, esse pensamento já fede, entre aspas, já fede lá na glória. Já há acusação de transgressão, se está no meu pensamento. Se eu estou pensando algo maligno, já estou no trilho da carnalidade, já estou no trilho do propósito de Satanás, já acabou. Já acabou. Agora, lógico, um pensamento a uma atitude é uma distância grande. Sempre falo, cuidado com teus pensamentos, porque eles se tornam palavras, cuidado com tuas palavras, porque se tornam atos, toma cuidado com teus atos, porque se tornam hábitos. Sempre ensino isso. Agora, sabemos que a matéria-prima de Satanás começa com sua intervenção na mente. Então, se eu dei lugar para qualquer tipo de pecado na minha mente, já estou no trilho e no propósito do maligno. Então, já há condenação para mim. Agora me diga, quem já pensou em algo maligno e disse, sangue de Jesus tem poder, me purifica, Senhor? É porque eu posso pensar em agredir alguém, até matar alguém, posso pensar. Está repreendido. Quem já não pensou em se vingar? Está repreendido. Sai de mim sentimento maligno. Mas tem gente que pensou, depois falou, depois matou alguém. Matou, chegou, pronto, consumou. Então, é assim também o adultério. A pessoa pensa em adulterar, dá vazão para isso, daqui a pouco está falando, daqui a pouco está fazendo. Então, essa é a proposta. Jesus está dizendo, não adianta você somente punir quem for descoberto, porque é muita coisa camuflada, que eu, com a minha onisciência, estou olhando e eu estou reprovando. Então, aí não existe pecadinho nem pecadão. Tudo é pecado e todos estão condenados e acabou. Agora, por favor, temos que usar a lógica nisso aqui também. Um pensamento maligno é pecaminoso, sim, com certeza, acusação no céu. Porém, eu posso pedir perdão e se eu pedir perdão, acabou. Me perdoa, Senhor, me santifica, morreu. Que consequências há? Não sei pesou na consciência, mas tenho consciência que Jesus me perdoou, acabou. Agora, por exemplo, alguém que pensou em
adulterar e pediu perdão, acabou. Agora, alguém que de fato adulterou, ele traiu seu cônjuge, ele envolveu outras pessoas, é um pecado no corpo, como diz Paulo. Assim também é um pecado que vai trazer escândalo, vai trazer consequências. Alguém que pensou em matar, pensou, se arrependeu, só pensou, acabou. Mas alguém que matou, com certeza tirou uma vida, vai haver uma punição, a polícia vai vir, ele vai para a cadeia. Por quê? Porque haverá consequências. Então, o nível de consequências é diferente, porém, a essência do que é pecado, sempre, na ótica de Deus, é o mesmo trilho. Desde o pensamento até o ato, até o hábito, sempre será o mesmo trilho. E aí é onde Deus quer trabalhar para que você seja transformado, para que você se arrependa e para que você abandone o mal. Será no pensamento, será nas palavras, será em uma atitude isolada ou será no hábito pecaminoso. Isso é importante. Então, não podemos olhar de uma forma religiosa que há pecados de tabela pesada, que alguém está no vermelho, na tabela pesada dos pecados de morte, e outros pecadinhos simplesinhos que estão na tabela leve, azul celeste. Não, querido. Tudo é pecado e acabou. Agora, o que João está falando? Estou falando na questão religiosa judaica, que havia realmente punição para a morte, e havia pecados que simplesmente o cordeiro traria a expiação. Mas agora João está falando de um irmão, porque aqui ele fala, se um irmão, agora o contexto é no meio da igreja. 1 João está falando isso. É no meio da igreja, diz, se alguém está vendo seu irmão, é seu irmão. Então, se é um contexto no meio do meio eclesiástico da igreja, dos evangélicos, um irmão da fé. E aí ele está falando, se é um pecado para a morte, não para a morte, logicamente um termo judaico, porém aqui se refere a alguém que deliberadamente, um cristão, um lavado, um redimido, que deliberadamente, como estou falando, com vaidade, é o avon, com dolo, com orgulho, ele vai lá e quebra princípios com dolo, com maldade, como eu já vi muita gente santa, linda, que falava em línguas estranhas, tinha dons. Eu já vi gente chorando, pulando, glorificando a Deus. E Deus fez coisas lindas. E de repente começaram a se rebeliar e optaram por pecar. E você os ensina, os corrige, e ao ponto dessas pessoas se alterarem. São pessoas que às vezes até avançam com ira, porque não querem mais serem tratados e corrigidos. E deliberadamente eles falam, eu quero ir para o pecado, eu quero ir para a maldade. E voltam aos vícios, voltam à maldade. O próprio escritor de Hebreus diz claramente, eles já experimentaram o dom de Deus, já saborearam o que é a palavra, o poder do Espírito, né? E deliberadamente saíram. Aí surge a pergunta, se há chance. Surge a pergunta se há chance para esse tipo de pessoa. Há chance para qualquer pessoa que queira se arrepender. Porém, há pessoas que, com iniquidade, com maldade, com orgulho, com vaidade, deliberadamente querem abandonar a santidade, querem abandonar a glória de Deus e vão e pecam deliberadamente, com certeza há uma punição severa, porque eles conheceram esse dom maravilhoso. Há uma punição, com certeza, que não é como alguém que está no pecado e nunca conheceu a graça. Eles conheceram a salvação, conheceram a graça. No entanto, porém, todavia, sempre haverá uma proposta de arrependimento e de conversão. Nós estamos ensinando na Universidade do Reino sobre crescimento espiritual. Está sendo lançada uma matéria preciosa sobre crescimento espiritual e vamos tratar essa questão de pecado, como o pecado ele é tratado hoje em dia pela religiosidade, como deve ser tratado segundo a palavra do Senhor. Na descrição do vídeo você vai ver o link, se você quiser estar conosco, em breve estará essa matéria, você tem direito a todas essas matérias, para você crescer, se estruturar, conhecer melhor. Então nós precisamos decifrar isso. E a ordem do Senhor para os seus ministros não é ser fariseus, hipócritas, não basta só ser fariseu, porque ser fariseu é bênção, mas fariseu hipócrita, ou um pastor hipócrita, um ministro hipócrita que anda com a tabelinha punindo, ou desejando punir alguém, e colocar todo o rigor da lei, e expor essa pessoa, segregá-la, e
com certeza, envergonhá-la, pisoteá-la, ao invés de apresentar a chance da restauração. Não interessa qual for o pecado. Pode ser um pecado de pensamento, como um pecado de uma grande atitude maligna. Se você se arrepende e se você se dói pelo seu pecado, mesmo que você tenha sido um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, se você se converte, você se arrepende, se converte ao Senhor, o Senhor estará pronto para te perdoar, pronto para te restaurar. Há chance, mas para isso vamos ter que tirar a dureza do coração, a vaidade, o orgulho, e nos rendemos aos pés de Cristo. Eu me pergunto sempre, como é possível que alguém consiga viver, principalmente quem já conheceu a graça do Senhor, como que alguém consiga viver sem essa alegria da salvação? Como que alguém consegue viver hoje afastado da presença do Senhor? Como alguém pode viver, meu Deus? E lógico, há tanta coisa maligna que há dentro das denominações, mas isso não pode me tirar o direito de agradecer, louvar, servir, me santificar e viver na alegria do Senhor. Isso é algo muito importante. Então, Jesus está pronto para te perdoar. Jesus está pronto para te restaurar. E se alguém que está me ouvindo, que está tão longe do Senhor Jesus, o Senhor te diz, eu quero te abraçar, eu morri por você, eu quero te restaurar, eu quero te devolver a alegria da salvação. Eu sou Jesus de Nazaré, Yeshua HaMashiach, o nosso Salvador. Então nós precisamos viver uma vida de glória e de santidade. Agora, ninguém conclui o que está escrito aqui em 1 João, quando diz assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive, não está dizendo não peca, porque podemos pecar. Não é que temos o direito, não, tomara que ninguém pecasse, mas temos pensamentos, atitudes, palavras, e pedimos perdão. Agora, ele não vive no pecado. Eu discordo quando alguém diz, irmão, nós somos todos pecadores. Não, Senhor, eu não, está falando por você. Eu não sou mais pecador. Pecador é aquele que vive no pecado, ama o pecado, não se arrepende do pecado. Está bruto, cego, nu e não quer saber. Agora, eu já fui regenerado, Ele me deu vestes novas, Ele me santificou, eu tenho a natureza de Cristo, o DNA de Cristo, eu estou lavado, redimido, sou a noiva do Cordeiro. Então somos santos lutando contra o pecado, não somos pecadores tentando ser santos, mas somos a noiva do Cordeiro, somos a igreja que se santifica, independente de território, independente de nação, tribo, língua, independente de toda essa parafernália chamada denominacionalismo, de todos esses moveres e máquinas humanas. Existe uma igreja santa, uma igreja que se limpa, uma igreja gloriosa. Se você é essa igreja, dá um glória. Se você é essa igreja, deixa um comentário, diga, eu faço parte dessa igreja, dos lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, que estão a cada dia, perseverando na graça, lutando contra o pecado e ao mesmo tempo vivendo em santidade e em santificação, tá bom? Deus te abençoe, eu espero que você tenha entendido, né? E que você possa compreender que o Senhor Jesus, independente do pecado, está pronto para te abençoar, te libertar e ao mesmo tempo te dar a virtude de estar nos braços dele. Um abraço, um beijo no coração.